Sabe que Deus me marcou, né? Que é o que faz eu não querer desistir. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus de paixão. Eu sou loucamente, perdidamente apaixonada por Jesus. Aos 9 anos eu perdi meu pai numa chacina. Para os 10, 11 anos de idade, minha mãe entrou no tráfico de drogas para poder me sustentar. E eu participei do tráfico de drogas junto com a minha mãe. Tá? Não estou aumentando aqui para dar ibope, tá bom, gente? Ah, eu era bandida, não. Minha mãe passava as drogas nos pontos e eu também passava as drogas junto com ela. Eu ajudava. A nossa casa era um ponto de colher, separar, preparar e vender. Inclusive, eu fumava maconha com a minha mãe. Eu bebia com a minha mãe, eu ia para as baladas, pros risca-faca da vida com a minha mãe. E a minha mãe sofreu uma ameaça de morte na época, Deus livrou ela. E nesse período eu sofri 2 abusos, 2 molestações. Não podia contar para ninguém. E uma dessas molestações foi de um parente muito próximo. E ali abriu-se muito traumas na minha vida. Mesmo estando no mundão, né, com a minha mãe, a gente tinha uns vizinhos crentes que nos convidavam para ir para a igreja. Por isso que é muito importante as pessoas ainda convidar as pessoas a cultuar. E os irmãos passavam aqueles paletó maior do que o braço, sapato maior do que o pé, gravata de uma cor, calça de outra, paletó de outra, blusa toda, né? Que eles passavam e nos convidavam para a igreja e ninguém nunca ia. E um dia eu decidi ir. Quando eu entrei naquele lugar, naquela igreja, cadeira de banco, a igreja simples, o grupo de louvor louvando e eu comecei a sentir algo diferente. Daqui a pouco o pastor começou a ministrar e começou a vir uma sensação muito diferente, que para mim na época era muito estranha. Eu falei, meu Deus, que é isso? E daqui a pouco eu comecei a chorar. E daqui a pouco o pastor começou a falar em línguas e eu falei assim, que línguas que é essa? Eu quero falar essa língua. Daqui a pouco eu vi as meninas do gesto dançando e ali eu falei, eu quero também dançar no grupo de gestos. Eu falei, isso daqui a maconha não dá, isso daqui a batida, né, que é a bebida alcoólica com leite condensado, aquela coisa toda, não dá, que isso daqui o álcool não dá. E foi quando eu conheci o evangelho e comecei a ir para a igreja. Foi quando mamãe me pegou, nós mudamos de casa, fomos morar com um tio nosso, tio Luiz, que está com o Senhor, para a glória de Deus, que inclusive Bispo Denner, que fez o batismo do meu tio, em estado paliativo no Hospital do Câncer. Meu Deus. E ali a gente pegou e eu fui para a igreja, nova. Porque a minha vida, porque eu sou nova, e tem gente que fala assim, nossa, você é tão nova, mas você tem toda essa bagagem, essa história, mas você tem outras que tentam nos menosprezar, né? Ah, você é muito novinha, né? Tipo assim, quer invalidar as nossas experiências. Só que tudo que eu vivi não foi porque eu quis. Eu fui condicionada a isso. Eu não queria ser experiente do jeito que eu sou. Mas eu decidi fazer algo com aquilo que a vida me entregou. Ainda que fosse ruim, limões que ela me entregou, eu decidi fazer uma limonada. E aí, com aproximadamente 12 anos, eu conheci um rapaz na igreja evangélica. Eu achei que ele seria o príncipe da minha vida, que ia me tirar da masmorra, sabe? Só que houve uma repetição, tanto familiar quanto espiritual. Aquele rapaz que eu conheci na igreja, que eu achei que seria um príncipe, que ia me tirar da masmorra, era, na verdade, um abusador emocional. Só que eu era da época, e tem muita gente que é assim, que ela quer firmar relacionamentos pautados em profecias, e Deus não confirma namoro, Deus confirma caráter. Sim. Deus não confirma casamento, Deus confirma conduta. Tem muita gente que pediu, que foi o meu caso, de pedir para Deus confirmar casamento e ouvir aquilo que agradava o meu coração. Só que Deus confirmava o caráter do rapaz e eu não aceitava. Era um relacionamento, eu com 12 anos de idade.
Minto, 11 para 12 anos. Namorando. Grande, né? Quem me conhece de perto sabe que eu tenho 1,80 m de altura. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, carismática, conversadeira, né? Brincalhona. Sempre fui criada com um adulto, então minha conversa era sempre mais madura. E aí foi quando Deus confirmava o caráter. Havia indícios. Foi quando eu descobri que era usuário de droga, fumava maconha, cheirava farinha, bebia. Não era uma pessoa convertida. Aí eu pedia confirmação para Deus. Deus confirmava. Aí vinha algumas pessoas. Eis que esse relacionamento é do Senhor. Ah, é do Senhor. Era o que eu queria, estava apaixonada, primeiro amor. Daqui a pouco, não. Assim manda dizer o Senhor que esse relacionamento não é do Senhor. Ah, isso daqui não é de Deus. No final das contas, muito nova, né? A Bíblia fala que é melhor casar do que se abrasar. Mas você tem que fazer isso com a pessoa certa. E foi quando eu caí em pecado, caí em fornicação. Quando eu caí em fornicação, eu engravidei. Com 13 anos de idade, uma criança, não falo isso para ninguém. As pessoas pediram muito para mim contar. E hoje, né, eu me preparei o meu emocional para poder falar isso, né? E minha gravidez foi de alto risco. O pastor, na época, era parente desse rapaz que nos pastoreava. Quando eu fui até ele contar sobre o resultado do exame, né, do beta-HCG, se não me falha a memória, né, que é o exame de sangue para gravidez, se eu tiver errado aí me corrigem, por favor. Eu fui falar para ele que eu estava grávida. Como pastor, eu queria um amparo porque eu estava me sentindo suja, desobediente, rebelde. É como se minha vida tivesse acabado. Como? 13 anos. Eu estava na 8ª série do ensino médio. Ensino fundamental. Resumindo a história, aquele pastor contou para toda a família o que tinha acontecido. E eu me senti envergonhada. E eu saí da igreja envergonhada. E eu falei, eu vou sair da igreja. Só que aí eu recebi o diagnóstico médico que a minha gravidez era de risco, pelo útero ser de criança. E eu fiz uma promessa para Deus. Que se o meu filho nascesse com vida e saúde, eu iria ensinar o caminho dele, o caminho de Deus para ele. Ensinando o caminho de Deus para ele, eu escrevi num papel e fui fazer o pré-natal. Richard nasceu com 4,155 kg. Já perdendo roupas, né, no neonatal. Só que passou-se 2 anos e meio e eu esqueci da promessa, porque a gente faz promessa para Deus no momento da luta, da prova. É quando tudo fica bom, a gente esquece. E ali, eu tinha um chamado. Deus já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, lembra? Gerada na costela, entre as costelas. Sim. Quase fui para a mão do juizado de menor. Molestada, perdi meu pai numa chacina. Então, eu já tinha tudo para ser alguém de Deus. Uma improvável, porque Deus sempre escolhe quem é improvável. Deus não escolhe o bom, Deus escolhe o ruim, o quebrado, o destruído, né? O sem futuro. É esses que Deus escolhe. Deus é especialista em pegar em quem é lixo e tornar em luxo. E ali a gente pegou. Eu esqueci. Cheguei num